com a leitura da palavra, está em Apocalipse. Hoje nós encerramos esse livro, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 6 ao 21. O subtítulo é Admoestações e Promessas Finais. A conclusão. Esse seria o último livro da Bíblia, da revelação do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse não é uma coisa para se temer, Apocalipse é revelação do Senhor Jesus. Amém. E disse-me: estas coisas são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, entramos em Sua presença em oração para te pedir, Senhor, a Tua graça maravilhosa. Pedir perdão, Senhor, por todas as falhas. Pedir perdão, Senhor, por tudo o que temos feito contra Ti, contra aquilo que o Senhor tem proposto para o nosso viver. Agora, Senhor Jesus, também reconheço a minha insignificância e ignorância. Reconheço, Senhor, que sou indigno de estar num lugar tão especial, tão grandioso, que é reunido em Teu nome, Senhor, com os Teus santos, para alimentar-se de Ti, para ouvir a Tua voz, para trazer a Tua presença em nosso meio. Senhor Jesus Cristo, mas eu também Te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos tem concedido. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe esta leitura, abençoe as pessoas que vão ouvir esta audição, este áudio. Senhor Jesus Cristo, abençoa as pessoas que ouvirão, Senhor, a Tua palavra. Que não seja a voz de homem, que não seja o pensamento de homem, que não seja o entendimento de homem, a interpretação humana,
mas que seja, Senhor, o teu Espírito mesmo, o teu Espírito Santo, falando com os teus filhos, falando aos seus corações. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar-se um instante. Amém. Aleluia. Bom, amém. Hoje a palavra é de encerramento, conclusão, admoestação, promessa, final e conclusão. Amém. Agora, veja bem, o João escreveu assim: e disse-me essas palavras, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Isso aqui, irmão, amém, não se compreende da forma, não dá para acessar da forma natural. Isso aqui tem que ser dado pelo Espírito Santo, senão se perde. Amém. Então, o que nós imaginamos um anjo? Imaginamos um ser alado, lá, um ser claro, né? Brilhoso, né? Com as asinhas batendo, voando, é assim nós imaginamos um anjo. Não, o anjo aqui é mensageiro. Anjo aqui é um espírito mensageiro. Agora, se você olhar o anjo lá que Jacó se encontrou, Jacó se escondeu num lugar bem longe, no Vale de Jaboque, um lugar que ninguém ia, só tinha rocha, só tinha pedra, tanto que a pedra que ele, o lugar que ele foi dormir era uma pedra. Então era um lugar que não tinha nem plantação, não tinha nada, nem estrada, ninguém nem passava por lá. E Jacó se escondendo, porque ele sabia que por lá o irmão dele não ia passar. Não foi por acaso que ele foi para lá, ele foi para lá fugindo do seu irmão. O irmão dele ia matar ele, porque ele enganou ele, não é? Ele enganou seu irmão, tomou a primogenitura, a bênção da primogenitura. Então ele estava temeroso, se escondeu lá. E quando de repente ele viu um homem passando por aquele lugar, não, ninguém iria para lá. Ele foi para lá porque ele estava fugindo. Como que um homem passa lá se não tem estrada, aquilo não era caminho de passar, não tinha por que ter um homem lá. Ele entendeu então que era o Senhor. Está vendo? E agarrou aquele anjo, aquele homem, e disse: não te largo e não te deixo, até que tu me abençoe, até que tu mude a minha realidade, até que tu mude a minha vida. Então um anjo é um mensageiro. E aquele homem disse: me larga, me larga. E daqui um pouco foi se passando a noite, e o anjo disse, e aquele homem agora se revelou quem ele era. Deixa eu ir embora, já está chegando o dia, eu preciso ir embora. Não te largo. Jacó não estava vendo bem, era só um homem, mas ele não se importou. Ele sabia que todas as probabilidades e estatísticas eram contra ele. Olha, esse cara não é um homem, é louco esse cara. Mas também ele sabia que aquilo não aconteceria, era um sobrenatural. Está vendo? Amém? Então Jacó se agarrou, e Jacó ouviu a história do seu avô Abraão, quando disse que foi lá na guerra contra os reinos, 4 reis, venceu com 318 e voltou com todo o despojo, voltou com Ló, seu sobrinho, conquistou aqueles 4 reinos, venceu eles e veio embora. E quando ele está retornando, ele encontra o Melquisedeque no meio do caminho. Não era apenas um homem. Então Jacó ouviu essa história do seu avô. O Isaac e a Rebeca contavam para ele, quando eles eram pequenos. Então, quando ele encontrou-se naquela situação, ele não perdeu a oportunidade. Ele sabia que aquilo era um paradoxo, aquilo era um sobrenatural. E ele não podia perder aquela chance, porque a vida dele não tinha mais nada a se perder. Ele já tinha perdido tudo que ele podia perder. Ele estava ameaçado de morte. O irmão dele ia matar ele. Ele sabia que o irmão dele tinha condição de matá-lo. Ele sabia. Então agora Jacó viu aquela chance e diz: não, isso eu não vou perder. Amém. Exatamente o que nós não fazemos nos dias de hoje. Quando nós vemos Deus falando através dos seus enviados, do seu enviado, nós não cremos. Nós achamos que dá para ser amanhã, dá para ser depois. Eu posso, talvez no ano que vem, talvez depois dessa semana, talvez quando, e vão perdendo todas as oportunidades que Deus coloca diante da gente.
Exatamente isso, porque a palavra de Deus se renova todos os dias e ela é a mesma. Ela é a mesma sempre. Então são exemplos. Então, quando João, falando sobre um anjo, quem era esse anjo? Enviou o seu anjo. Mas Jesus disse: não bota mais os pés aqui. Então o anjo do Senhor é o Senhor, mas ele disse que não botaria os pés mais aqui. E que o mundo não ia ver mais ele. E agora? Como que ele enviou o seu anjo? Como que ele está aqui em nosso meio agora? Como que ele está? Em Amós revela. Na verdade, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos antes a seus servos, os profetas, os que falam as palavras dessa profecia aqui. Não é um dom de profecia que enxerga isso, ó, vai para cá porque vai acontecer isso, vai para cá porque vai acontecer aquilo. Não, isso é só um dom. Havendo profecias, se calarão, havendo línguas, cessarão. Por quê? Porque o que é perfeito chegou, as palavras da profecia desse livro. A palavra chegou, você tem tudo. A palavra chegou, você tem cura. A palavra chegou, você tem libertação. Precisa clamar por libertação, por cura? Não, a palavra chegou. A palavra faz isso. Ela faz isso. Está entendendo? A palavra, diga a palavra da fé. Qual é a palavra da fé? Aquilo que você ouve e gera fé. E esta fé não é um pensamento, não é uma ideologia, não é uma filosofia de vida, não é um entendimento. Esta fé gera fé para agir, dar o passo. Porque fé sem obra é morte, não agrada a Deus. Amém? Então, as palavras da profecia desse livro. Então, o anjo do Senhor é o Senhor, mas os seus servos. Agora, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. A quem? Aos seus servos seria enviado. Aos seus servos seria revelado. Então eu vejo as pessoas se levantarem e saírem pregando e saírem falando: ah, é o ID do Senhor, eu tenho que ir, e eu fui isso, fui aquilo outro, e saem testemunhando de suas próprias vidas. Não, você tem que testemunhar do Senhor Jesus Cristo, você tem que enaltecer o Senhor Jesus Cristo. Agora, nessa época, vem muitas gravações, tanto de política como de coisas de cristianismo, de espiritualidade, misturar tudo. E aí veio uma situação de um pregador aí, e esse pregador, porque as bruxas, não sei o que, e eles falam muita coisa. E aí me ofereceram, me mostraram, eu disse: que engano isso. Mas como assim? Que engano? Se ele é um pregador do evangelho, tinha que falar do Senhor Jesus, e não do que o diabo está fazendo. O que o diabo está fazendo a gente sabe. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Ele não faz outra coisa além disso. Então por que eu tenho que falar sobre isso? Como dizia o meu irmão Luiz, não tem que dar honra para o diabo, não tem que engrandecer o diabo. Não, poderoso é o Senhor Jesus Cristo. E é verdade. Então eu tenho que testemunhar o Senhor Jesus Cristo, mas para efeito de sensacionalismo, para trazer a atração a mim. Entende? A necessidade, se gera uma necessidade, logo você precisa de uma resposta para aquela necessidade. E aí eu me apresento como resposta para aquela necessidade. Pronto. Então eu me torno importante. É assim que o homem age. Mas aqui nessa palavra, o homem é nada, Deus é tudo. Está vendo? O homem nunca está certo. Quem está certo é ele. A palavra, sempre, porque a ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí é que está o perigo, está vendo? Amém? Aleluia. Então mostrar essas coisas aos seus servos, a eles. O anjo do Senhor vem aos servos do Senhor. Está vendo? Aqueles que pelejam, aqueles que batalham pela primogenitura, como Jacó. Por isso o anjo passou lá, o anjo foi lá onde ele estava, porque ele a vida inteira lutou pela bênção da primogenitura. Não era por acaso. Por que Melquisedeque desceu e veio sentar-se com Abraão, recebeu os dízimos e também se alimentou com Abraão? Por quê? Porque Abraão era fiel. Está vendo? Você é o espírito que Deus colocou aí dentro. Deus colocou um espírito aí dentro. Então é isso que você é. Então se você prima pelas coisas de Deus, prioriza as coisas de Deus, então Deus virá a você. Deus virá. E se você está ouvindo essa palavra, Ele está vindo a você. Amém?
Aleluia. Eis que presto venho. Quem é que está falando? É o próprio Senhor. É aquele que prometeu que voltaria. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, as palavras desse livro, da profecia desse livro, o que nós entendemos? É a Bíblia? É o livro de Apocalipse? É isso que nós entendemos? Não. Paulo disse assim, ó, somos uma epístola escrita por Deus e lida pelos homens. O livro é você. A sua vida é que mostra que Deus é Deus. É a sua vida. Amém? Então as palavras da profecia deste livro, João está falando do livro que ele está escrevendo, certamente, mas esse livro não fica só na escrita, porque os reis e impérios e poderosos tentaram eliminar, e até hoje tem países que o exemplar bíblico é comparado com contrabando de droga, pena capital, pena de morte em certos países aí. Amém? Glória a Deus, mas não é o livro, é o que você guarda. Então tinha uma época, eu vi um cidadão, esqueci o nome dele, nos países da cortina de ferro, comunistas antigos, que eles não podiam se reunir, então eles queimaram todas as Bíblias, queimaram, não podia ter Bíblia. Então eles pegaram uma última Bíblia e davam uma folha para cada irmão, uma folha para cada um. E aí eles tinham que eliminar aquela folha, ou comer, ou rasgar, ou botar fora. Mas antes disso, eles decoravam aquela escritura. Cada um ficou com uma parte. Está vendo? É exatamente isso. A palavra vem a você, um pedacinho para cada um. É assim que funciona. Esse é o livro. É a palavra em você. É isso. Amém? Aleluia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Ele está dando testemunho agora. Ele está testemunhando que isto é real. Ele viu e ouviu. João, o profeta, ver tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Ver tudo que aconteceu lá no passado. João era um profeta, então ele viu. Se pegarmos pela teoria da ciência, isto é uma prova de andar no tempo. Isto é uma prova da história da máquina do tempo. João andou no tempo. João viu nossos dias. Vi e ouvi essas coisas. Quando aparece aquela mulher vestida de escarlata, bonita, sentada sobre uma lua, sentada, e todas as pessoas, e o seu nome, e ali nomes de blasfêmia no seu vestido, e aquela pompa, e aquela glória, e aquelas pedras preciosas e tudo mais, o que o João estava vendo? Não estava vendo uma mulher, como estava descrevendo a Bíblia. Ele estava vendo o sistema religioso de hoje. E achou lindo as catedrais, as igrejas, a forma que se reúne, os louvores, e ele achou aquilo tão perfeito, tão lindo, e o anjo disse: por que te admira, João? Esse cálice que ela tem na mão é o sangue dos teus irmãos, e o sangue dele também. Essa é a prova que ele andou no tempo, está vendo? E o sangue dele também. Esse cálice que ela tem na mão é o sangue dos teus irmãos. Ela é uma assassina. Ela matou os teus irmãos, tudo, João. Por que tu te admira? Olha, esse João ia se admirar com pedra preciosa. Estava virado num monstro, tinham queimado ele no azeite quente. Para ver se ele morria. Ele não morreu e largaram numa ilha lá de escravidão. Para ficar até o fim da vida, para morrer lá. E se não morresse de dor, de desespero, de abandono, morreria pelos bichos, animais peçonhentos que tinha lá naquela ilha de Patmos. Tá? Está vendo? Você acha que João nessas alturas está preocupado com ouro, com pedra preciosa? Acha que João está preocupado com isso? Não! Não, senhor! Não, senhor! Ele saiu, ele andou no tempo, ele andou e viu nossos dias. Que perfeição! Se admirou! E o anjo gritou com ele: por que te admira, João? E é exatamente isso que nós fazemos, nos admiramos também. Porque achamos que o sistema religioso, que isso é Deus, e isso não é Deus, isso mata.
os servos de Deus. Isto mata a obra perfeita de Deus. Está vendo? Aleluia. Bom, eu vou ter que dar um parênteses aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei para o moço. Eu falei para um irmão. Irmão, você quer ver? Eu sou um servo de Deus. E eu dedico a minha vida a Deus. Eu deixei de fazer faculdade, larguei tudo. E deixei a questão, muitas coisas eu deixei. E eu tentei voltar, naturalmente, isso é a nossa humanidade. Eu tentei, em todo lugar que eu trabalhava, sempre fui encarregado, sempre tive posição de destaque. Então, eu tentei voltar para aquilo e Deus não deixou bem claro. Aí até que um dia eu disse, Senhor, então me entregue em tuas mãos. E desde então Ele tem me sustentado, tem me guardado. Amém. E aí eu disse para esse irmão, eu sou um homem que eu só falo a palavra de Deus. Se não for falar a palavra de Deus, eu não falo, eu fico quieto. Se eu não souber, eu vou dizer para você, eu não sei. Mas se Deus me der na hora, eu vou te dizer. Agora, se ele disser, fica quieto, mesmo eu sabendo, eu vou ficar quieto mesmo sabendo. Então, tudo que eu vou falar é só a palavra de Deus. Agora, me diz uma coisa. E isto ameaça o reino satânico. Como é que Satanás faria para me parar? Como é que quem Satanás usaria para me parar? Porque um assassino não pode me pegar, Deus não deixa. Uma arma não pode me atingir, Deus não deixa. Está vendo? Muita coisa não pode me atingir, Deus guarda, é o seu dom, Deus estará guardando. Então como é que o diabo vai me parar? Como é que ele vai dificultar a minha vida? Que vá essa palavra, que eu chegue aonde eu tenho que chegar. Como é que ele vai fazer? Quem ele vai usar para dificultar esse trabalho, para dificultar que esse dom chegue nas pessoas? Quem é que ele vai usar? Os fiéis, irmão. As pessoas que deveriam ser fiéis a Deus, entendeu? As pessoas que deveriam honrar o dom. E, meu Deus, irmão, como aquela mulher, toda vez que o profeta de Deus chegava lá, ela mandou fazer uma casa, para que quando ele chegasse, cansado da caminhada, tinha uma casa lá para ele. E um dia, ele chegou lá e olhou para ela, mulher, porque ela não podia ter filho. E ele disse, Deus vai te dar um filho. Olha só, você recebe. Irmão, quem recebe, eu estou me arrepiando. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta tem pagamento, tem galardão de profeta. É o que diz a palavra. Está vendo? E está lá em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. É a palavra. Mas ninguém ouve a palavra, está entendendo? Amém? Então, escute só, irmão. Aleluia. Aquela mulher fez até uma casa. Então ele disse para ela, tu vai ter um filho. E ela teve um filho. E ele foi embora e fez as suas andanças por tudo. Mas ele voltou um dia para descansar, a sunamita. E ele voltou para chegar naquela casinha. Quando ele chegou, ela estava estranha. O que houve contigo? O que houve com você? Está tudo bem. E o filhinho dela lá, sendo enterrado, sendo preparado, sendo embalsamado, mumificado, para ser enterrado. O que houve com você, sunamita? Está tudo bem. Está vendo, irmão? Mas ela tinha pagamento de profeta. Tudo que ele fazia, tudo que Deus guardava, tudo que Deus prosperava nas pessoas, ele tinha direito a receber, mas ele recebia em forma de palavra. Mas a bênção que ele tinha direito a receber, quem recebia era ela. Você está vendo? A igreja recebe essa bênção. Tem que ser abençoado. Então agora, ela está ali naquela situação. Cadê o teu filho? Levaram ele até o menino. Pode reviver. Pode voltar à vida. Morte, sai daí. Tu não pode tocar nesse. Está vendo? Porque ela tinha galardão de profeta. Se ela entendesse isso e compreendesse essa palavra que nós estamos vendo agora, ela poderia ter dito, filho, levanta daí, você não pode morrer. Está vendo? Porque ela tinha essa autoridade de profeta. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. E veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. É poder, irmão. Não é entendimento, conhecimento, ser escravo da igreja, do sistema. Não, é poder de filho de Deus. Poder.
Quem era o Filho de Deus? Era como os discípulos no caminho de Emaús. Como assim tu não sabe quem é Jesus? Varão profeta, poderoso em obras. Está vendo, irmão? Aleluia. E ele disse: todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Está vendo? Então eu disse para esse irmão: como é que o diabo impararia, irmão, entrando na sua mente, que você não pode ser fiel a esse homenzinho, esse qualquer. Você tem que ter uma igreja, você tem que ter uma organização, você tem que estar lá. Irmão, o teu dízimo, a tua oferta lá é só mais um. É só mais um. Oh, é só mais um. Mas para um pequenininho, isso mudaria, levaria até ali, depois levaria até ali. Está entendendo? Mas para aquele grandão, é só mais um. Então quem é que o diabo está usando hoje para impedir a obra de Deus? O matador, o assassino, a prostituta, se a prostituta vier para tentar me derrubar, eu sei que ela vem para me pecar, então não tem como. O assassino vem para me matar, eu sei que ele não pode fazer nada, eu já sei a intenção dele. Você está entendendo? Deus me guardará. Agora, desse povo é onde o diabo trabalha, exatamente aí. Está vendo? O diabo trabalha nisso, irmão. Aí não deixa o dom de Deus andar, não pode ir, não pode ir. E logo aí você que deveria receber o galardão de profeta, você que deveria receber o poder de filho de Deus, não recebe. O diabo mata duas cajadadas, como é que é? Mata dois coelhos com uma cajadada só. Numa ação tua ele mata você e o dom de Deus. Mas não te preocupa, Deus levantará outro. Ah, irmão, Jesus disse: se estes se calarem, as pedras clamarão. Ah, mas nós somos filhos de Abraão. Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Está vendo? Não te preocupa. Aleluia. É o Senhor dono de tudo. Amém. Amém. Aleluia. Então, aleluia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. João, o anjo é só um enviado, mas era o Senhor. Ah, eu tenho um grande pastor, não nosso grande ministro, nosso grande bispo, nosso grande isso, nosso grande aquilo. Não, irmão, grande é Jesus. O homem é homem, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro. Amém? Aleluia. Então não tem nenhuma adoração. O próprio Senhor Jesus, palavra, enquanto andava aqui na terra, disseram: bom mestre. Ele disse: por que me chama bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Está vendo? Por que me chama bom? Por que está me paparicando? Não vim aqui para isso. Eu vim aqui para uma finalidade. Está vendo? Mas o homem de hoje adora esse tipo de coisa porque ele quer ser paparicado no seu ego. Por quê? Porque não tem dom. Às vezes eu falo: o fulano de tal, o Beltrano, eu digo, às vezes eu conversando com a minha esposa, tira a religiosidade dele, sobra o quê? Nada. Então o diabo pega o homem e dá a religião, o homem se sente poderoso. Mas tira a religião dele para te ver, não serve para servente obra. Não que servente obra seja uma má profissão, mas eu quero dizer que hoje se sente pomposos, seus carrões, poderosos, né? Mas tira a religião deles para ver o que sobra ali. Não sobra nada. Não sobra nada. Então, tem que perpetuar o engano. Tem que perpetuar o engano. Não pode falar nunca a verdade. Se ele falar a verdade, ele vai ter que honrar a Deus. Se ele falar a verdade, a glória toda é de Deus. Se ele falar a verdade, ele vai ter que direcionar tudo a Deus e não a ele mais. Está vendo? E eles não querem correr o risco. Não, depender só de Deus não dá. Irmãos, o irmão tem que fazer um voto aí de R$1.000 cada um. Temos que pagar o programa de rádio. Temos que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, irmão, dinheiro não se cobra. Na igreja não se fala de dinheiro. Dinheiro é fidelidade, é dízimo e oferta. E isso não é dinheiro, isso é fidelidade. Não importa o valor.
Tá vendo? Mas eles pedem, tem que pedir por quê? Eles têm que pagar os templos que eles abrem, eles têm que pagar os aviões, hotéis, que eles chamam os seus grandes pregadores daqui e de lá, eles têm que pagar, então eles têm que pedir, tá vendo? Mas se era para eles fazer isso, Deus daria condição, Deus daria. Eles não creem em Deus tanto assim. Não, eles creem mais no dinheiro, né? Eles falam de Deus, mas eles creem mais no dinheiro do que em Deus, por quê? Eles têm que pedir dinheiro para as pessoas, então logo eles não creem em Deus, eles creem no dinheiro para fazer a obra de Deus. E Deus não precisa de dinheiro para fazer sua obra. Deus precisa que você seja fiel a Ele. É isso que Ele precisa. Aí você está crendo em sua palavra. Ele não precisa do teu dinheiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então por isso que João disse, o anjo disse, amém? Adora a Deus, olha. Não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. O anjo do Senhor é o Senhor que vem revelar sua palavra a seus servos. A palavra não é revelada a todos, é aos servos. E os servos levam a palavra. Todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe, está vendo? Esse é o molde, esse é o modelo. Esta é a porta que Deus definiu. Não tem como encontrar Deus. Não tem como chegar em Deus se não for dessa maneira. De outra maneira você não chegará. Ah, mas eu vou de outra maneira, eu vou para a montanha, eu vou jejuar, eu vou orar. Você está fazendo a Torre de Babel. Você está fazendo a Torre de Babel. Sabe o que vai gerar? Confusão. Confusão. É isso que vai gerar. Está vendo? Eles jejum, e eu não tenho nada contra o jejum, pelo contrário, até gosto, mas com Deus dá graça. Eu não tenho nada contra a oração, pelo contrário, até gosto, e oro, e gosto de orar, tenho o maior prazer em orar. Mas, irmão, quando Deus te der graça, Deus te chamar de madrugada, ore, se Deus te chamar no meio da rua, ore, onde quer que seja, eu já orei no Oswaldo Aranha, no meio da rua, não tem problema nenhum. Tá vendo? Mas Deus tem que dar graça. Agora, se Deus não te der graça, fica quieto. Já orei na esquina democrática, ali na Rua da Praia, na Andradas Cobós de Medeiros. Praça da Alfândega, não tem problema, mas Deus tem que te dar graça para isso. Agora, se Deus não te der graça, você é um doido. Tá vendo? Se Deus te der graça, Ele para o tempo, para tudo ao teu redor. Agora, se Deus não te der graça, sai daí, você está fazendo doideira, loucura. Amém? Então, aí vão lá e querem chegar a Deus dessas maneiras. E vão na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e vão indo, e 10 anos, e 20 anos, e 30 anos, e 40 anos, pensando que estão chegando perto de Deus. Não! Você só chega nele por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele enviou seus enviados para que você o receba. Se você não o receber dessa maneira, você está entrando por outro lugar, não pelas portas. Está vendo? Amém? Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Eu vim para servir vocês. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Por que o anjo está preocupado com o tempo? Ele é anjo, ele é eterno, por que ele se preocuparia com o tempo? Falar para João, não sela, porque próximo está o tempo. Isso já passaram quase 2000 anos, que ele falou isso para João, 1940 anos, eu acho. Agora, por que ele falou isso para João? Por quê? Por que ele disse isso para João? Sobre o tempo? Se ele não tem nenhum problema com o tempo? Nós temos problema com o tempo. Nós, matéria. Hoje você está muito bem. Hoje você toma suas decisões. Hoje você escolhe ir para a direita, para a esquerda. Você escolhe comer uma polenta, um aipim, um feijão. Hoje você escolhe. Amanhã, nem levantar a colher você poderá. Vou ter que botar na tua boca. Está vendo? E aí, meu amigo, então quem tinha que estar preocupado com o tempo somos nós. E era conosco que ele estava preocupado. Próximo está o tempo, você diz que vai, e isso e aquilo outro, amanhã é ele que decidiu a tua vida e você não sabe de nada. Me deu um desespero, irmão, quando eu vi, na época do Covid, e eu conheço lá o lugar, as pessoas, e na época do Covid,
E as pessoas se cuidando com gel, com álcool, com tudo, com máscara, se cuidando, distanciamento, fechando o vidro, e Deus o livre, está na rua. E tinha uma mãe com seu filhinho, e ela tomou todas as precauções. E aí pegou aquela RS 240 ali em Portão, e aí saindo assim, se perdeu e parou embaixo do caminhão, morreu ela e o guricinho. Está vendo? Vai chegar o seu tempo, amor. Vai chegar o seu momento. Por que você não se entrega para o Senhor Jesus logo? Por que você não se entrega para Ele? Lutar, você vai lutar. Vou deixar de ser crente, vou deixar de servir a Deus, é muita luta. Mas me diga uma coisa, irmão. Me diga uma coisa. Eu tenho 50 e poucos anos, 55 esse ano. Irmão, veja bem, eu não vi ninguém nessa terra dizer que não teve problemas, que não teve lutas, independente de religião, independente de filosofia, todos de uma maneira ou de outra lutam. Você sabia que ser rico não é falta de problema? Pelo contrário, é aumento de problema. É pior, é aumento de problema. Eu conheci uma mulher na Serra Gaúcha, muito rica, gente muito rica, e ela disse: meu esposo foi piloto de avião, e nós viajávamos por tudo que era lugar, porque tinha os direitos, e além que eles tinham dinheiro, viajava por tudo que era lugar, e nós lutávamos, porque aí não sabia se ia esquiar nas montanhas, se ia para Aruba, para as praias, ou para o México, e tinha um lugar para escolher, então eles lutavam, era uma luta também. Que tipo de hotel, que tipo de carro, quanto tempo eu ficar, eles viviam a vida assim, tá vendo? Coisas que tem gente que sonha em viver achando que é uma maravilha, não é. Outros que são muito ricos são escravos daquele dinheiro, não conseguem fazer nada porque se eles deixarem de trabalhar um dia, se eles deixarem de cuidar dos seus negócios, seu gado, suas coisas, um dia eles enlouquecem porque, meu Deus, vou perder 100 mil, vou perder 200 mil nesse dia, eu tenho que trabalhar, tenho que estar lá, tenho que cuidar, tenho que fazer, escravo. Aí chega o tempo que a Bíblia diz que até os 70 anos é uma coisa, depois tudo vira enfado, tudo é pesado, as juntas dói, as pernas dói, cansaço chega, não consegue mais viver, e aí toda aquela dinheirama e todo aquele tempo, aí olha para trás e pensa: se nos meus 40 anos eu tivesse, se nos meus 30 eu tivesse tomado outra direção, mas eu vou recuperar. Aí compra suplemento, medicamento e tenta se tratar e gasta todo o seu dinheiro tentando recuperar o que o tempo já levou. Por isso que o anjo disse: porque próximo está o tempo. Você não tem esse tempo, você só tem o agora, o hoje. É tudo que temos hoje. Por isso você está ouvindo a palavra de Deus hoje, porque você só tem o hoje. Quem é injusto, olha aqui, irmão, faça a injustiça ainda. Pode continuar, não tem que te esconder. Não tem que te esconder se é isso que é o que você é, continue. Não tem que esconder, porque o tempo vai te revelar, o tempo vai te pegar. E quem está sujo, se suje ainda, pode continuar. Pode continuar. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado. Um minuto, para aí. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, se suje. Quem é justo, faça a justiça. Ponto. Mas quem é santo, seja santificado. Opa! Todos os outros eram uma coisa que era, continue fazendo aquilo que você é. Mas quando chega em santo, tornou-se um processo. Quem é santo, seja santificado ainda. Então, as outras coisas eram uma situação de só permanecer, mas quem era santo tinha que se santificar. Cumpre-se aquilo que Jesus disse: ao que vencer. Se tu for fiel até a morte, se tu for fiel até o fim e não desistir, não desvanecer. Está vendo? O que é isso? Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, querendo o aperfeiçoamento dos olha aqui, o aperfeiçoamento dos santos é um processo sendo santificados por quem?
pela palavra que está ouvindo, a palavra que você está ouvindo é um processo que está santificando você até chegar na estatura dele, para um perfeito em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia, esta é outra forma, ou seja, tem algumas outras maneiras de salvação, ao que dar um copo d'água para aquele que tem sede, ao que levar o alimento para aquele que tem fome, ao que visitar no hospital, estive doente, me visitaste. Está vendo aí a salvação? Amém. Então, para dar a cada um segundo a sua obra, galardão, pagamento, Deus tem. Amém. Eu sou, agora o anjo está falando quem é? É ele, irmão. Eu sou o princípio e o fim, que significa o alfa e o ômega, alfabeto grego, alfa e ômega, A e Z. O princípio e o fim, primeiro e derradeiro, não tem outro. Não tem outro. Ah, mas são três deuses. Não tem outro. É sempre um Deus em três manifestações perfeitas encerrando a sua obra. Está vendo? Aleluia! Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É como lá no Velho Testamento, entro no santuário e eu me limpo no sangue de Jesus. Como eu faço isso, irmão? Você ouve a palavra, o Cordeiro é sacrificado para você, então você ouve a palavra e o sangue do Cordeiro começa a correr nas suas veias. Aí está você passando por um processo de salvação, de libertação, pela palavra. Não é um culto de libertação, não é um culto de salvação, não é um culto... Pelo amor de Deus, irmão, isso são enganos, pelo amor de Deus. A palavra é tudo, a palavra é a perfeição, e quando ela chegasse, o que é em parte seria aniquilado. Está vendo? Por que vai ser aniquilado? Por que Deus disse isso? Que os dons e tudo seria aniquilado? Por quê? Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque Satanás, ele pode usar esses dons. O homem que tem um dom, ele vai lá e peca, ele faz o que ele quer. E ele tem um dom, ele pensa, Deus me perdoa, eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo, e Deus me perdoa, eu posso viver assim. O dom o está enganando. Está vendo? O dom o está enganando. Porque a palavra é verdadeira. O dom o está enganando. Por isso que ele disse, será aniquilado. Porque chegou a palavra. Então, quando chega a palavra, ou você entra nela, ou você já está na aniquilação, você já está condenado. Se você não ouve a palavra de Deus, irmãos, já era. E já vou explicar a você por que eu só falo a palavra de Deus. Não é porque eu quero, não, irmão. É porque essa palavra está aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas os profetas. Ah, o pai Abraão, tudo bem, o Lázaro não pode botar o dedo na água e botar aqui na minha língua, mas então manda alguém daí, lá na terra, para que os meus não venham para esse lugar terrível. E o que ele disse? Lá na terra tem Elias e os profetas. Está vendo? Aleluia. Então aí está, é a porta. Ou entra pelas portas, ou você não tem entrada naquele lugar. Está vendo? Amém. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Mas só um pouquinho, João, por que você está falando isso nas considerações finais? Por que você está falando isso no final de tudo? E eu sempre li dessa maneira e achei que era exatamente como eu estava lendo. Irmão, isso aqui é necessária revelação. Ficarão de fora cães. Cães são aqueles que não vivem segundo a descendência de Jesus Cristo, segundo a fé de Abraão. Eles fazem a sua própria caminhada, como o filho de Noé. Está vendo? Ali foi definido o campo. Dali veio Nimrod. Dali veio os assassinos, vieram os assassinos. Dali vieram os vikings. Dali vieram essas pessoas sanguinárias terríveis. Está vendo os nórdicos? Está vendo? Ali veio essas pessoas terríveis. E você não tem ideia. Cão. E eles agora estão dentro da organização religiosa, o mesmo espírito.
E os feiticeiros? Feiticeiros são como aquele neto de Cã, são como aquele neto ou filho de Caim que disse: se Caim era 7 vezes, seria amaldiçoado quem tocasse nele, em mim vai ser 70 vezes amaldiçoado. Eles usavam a palavra, eles usavam o poder de Deus. O que eles estão fazendo hoje? O que eles estão fazendo hoje? Usando a palavra, feiticeiros. E foi um repórter amando de outro e levantou toda a história de um e expôs toda a história, toda a sujeirama, e aquele um que tinha um dom disso, tu vai morrer. E o repórter morreu com câncer. Era um homem saudável, vivaz, perfeito, tranquilo, e agora o homem morre de câncer. E aí? Tinha um dom ali. Mas o que era? Feiticeiro. Feiticeiro lançou uma maldição e tinha um dom ali. Irmão, sobre essa palavra eu falo essas coisas, mas pessoalmente com as pessoas eu não falo, sabe por quê? Sob a inspiração divina eu falo essa palavra, porque aí eu estou blindado no dom. Deus guardará o seu dom. Está vendo? Mas quando o Paulinho vai falar, não, eu só falo a palavra, fora a palavra não me meto. Não me meto nessa história. Feiticeiros. E os que se prostituem. O que tem a ver, João? As pessoas já estão até morrendo. O que tem a ver prostituição? Irmão, os que pervertem a palavra. Prostitui a palavra com o mundo. Agora nós temos que ceder, irmão, que as nossas irmãs se vistam assim, que nossos irmãos façam isso, nós temos que ceder. Irmão, eu vejo cada gravação, meu Deus, uma vergonha, uma menina cantando, acho que eu não me lembro se era não sei, desses países aí, língua espanhola, eu não sei se era Argentina, onde, ou Chile, e ela cantando o hino, lindo hino, quando eu olhei a roupa da mulher, meu Deus. Sabe aquelas turistas americanas que vão de bermuda terrível, em qualquer lugar, bermuda de dormir, mais ou menos assim. E cantando aquele hino, que coisa mais linda, Jesus, que isso? Aí vi uma outra gravação, os caras tocando o instrumento de bermuda. Irmão, não tem nada contra quem usa bermuda, cada um sabe o que vai fazer, irmão, por favor. E aí com a bermudinha lá, tocando no altar. É assim que Deus quer. Não era para ter um pouquinho de respeito, chegar na casa de Deus, Senhor, hoje eu vou me vestir para me reunir com os teus filhos em teu nome. Vá lá no tribunal, entra lá. Vai lá no fórum central, entra lá de qualquer jeito. Entra lá. Vai ali no fórum, vai ali na frente, não precisa entrar. Vai na frente do Palácio Farroupilha, onde está o governador. Vai lá. Bota o teu pé lá na frente, passa ali se aqueles caras com as metralhadoras já não vão ficar te cuidando. Na hora. Tenta botar o pé naquelas portas de aço lá. Mal vestido. Para ver se você consegue. E diante de Deus, quem é teu Deus? Lixo. Teu Deus deve ser lixo. Porque ele tem que aceitar tudo. Não é? Não, Senhor. Não, Deus é para ser adorado. Então você faz dele. Você o adora quando você se veste, quando você se prepara para estar na presença dele, irmão. Você vem na casa dele, por aí você vem de qualquer jeito. Você não tem medo de ser fulminado, você não tem medo de ser apartado e jogado de lado e nunca mais poder recebê-lo e nunca mais entrar naquele lugar. Você não tem medo? Por favor, irmão. Por favor, precisa o pastor ter que te dizer como se vestir, o que fazer na presença do Senhor? Não, eu não preciso, não tenho que dizer, irmão. Não, se eu for num culto, eu vou com roupa de trabalho porque eu estou trabalhando, mas se eu estiver em casa, se eu puder me vestir o melhor que eu puder, é a maneira que eu irei, porque Deus é especial para mim. Está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Ficarão então de fora. Bom, que se prostituir a palavra. E os homicidas, irmão, não é os assassinos matadores lá da rua. Não, irmão. Não. Os homicidas são esses que matam as almas. Eles matam as pessoas e as pessoas ficam ali. Tem forma de que vive, mas estão mortos, sentados naquelas cadeiras. E a cadeira tem que ser confortável, e o ar tem que ser confortável, e o som tem que ser perfeito, e o instrumento tem que ser melhor, e a pregação tem que ser linda, e tem que ser tudo morto. Eles já estão mortos. Tem que ter jogo de luz, tem que ter som perfeito, tem que ter pessoas perfeitas, porque já estão mortos, estão conectados em coisas daqui, porque já morreram, os homicidas já os mataram.
Aleluia! E os idólatras, idólatra não é, eles gostam de condenar o povo cristão romano, e condenam eles por seus deuses, por suas imagens, e os condenam, mas pega eles, os protestantes, a nossa grande Ellen White, a nossa profetisa, o nosso grande pregador fulano de tal, o nosso grande bispo, o nosso grande apóstolo, o nosso grande pastor presidente, o nosso, e idolatria é a mesma coisa, são idólatras, porque toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus Cristo, tudo é Ele é o Cordeiro digno de toda honra e toda glória, todo louvor e adoração, e tudo. Então tudo tem que ser dirigido a Ele. Idólatras! Você é cristão, eu sou da igreja tal, é idolatria também. Você já está idolatrando. Está vendo? Você é um idólatra. Então o que é dito para os idólatras? Ficarão de fora! Não entra lá, não entra lá. E qualquer que ama, escute, irmão, quem é que vai amar a mentira? Quem é que vai amar a mentira? Você mente, eu quando era menino, cheguei na conclusão que as pessoas mentiam para se safar de alguma coisa. Num aperto até inventavam uma história, até mentir, mas era um aperto, era uma obrigação. Quem é que vai amar mentir? Eu pensava quando o pregador lia isso aqui, quem é que vai amar mentir? Eu não amava mentir, eu sempre quis ser verdadeiro. Então quando você tinha que mentir, era uma situação muito difícil que você se encontrava, e você tinha que mentir, mas quem é que vai amar mentir? Acho que a Bíblia errou aí, eu pensava quando eu era pequeno. Né? Quem é que vai amar mentir? Eu ouvi um homem dizer isso, irmão, se nós fôssemos ir exatamente conforme a Bíblia, não ia dar certo a igreja, as pessoas sairiam. Como é que eu vou explicar para o prefeito, para esse, para aquele outro que são da minha igreja? Então ele ama mentira, está vendo? Está aí os amantes da mentira. Está aí os amantes da mentira. Porque quando essa palavra fala em mentira, não é mentira qualquer. É mentira de não falar a verdade. Então toda vez que você perverte a verdade, isto é uma mentira. E o que eles estão fazendo hoje? Pervertendo a verdade. Meu Deus, irmão. Está vendo? Ficarão de fora. Está aqui. Está bem claro aqui. Está bem claro aqui. Mas eles não querem chegar, eles pensam que é um mentiroso lá. É aquele mentirosinho que vive mentindo para lá e para cá. E eu pensava, não. São esses que amam e cometem a mentira. Eles amam a mentira porque eles têm carrões, eles têm vida boa. Eles só falam de benção, unção, e poder. Agora tem, nem vou falar, porque já estão até me perseguindo, mas irmão, vai lá contar piadinha, vai lá na América por 15 mil, 150 mil, vai lá em Brasília, vai lá em Belo Horizonte. Que isso? Ama a mentira, tem que mentir dessa maneira. Está vendo? Mas o homem fala coisas boas para os casais. Que casais? Que casais? Se ele fosse falar coisas boas para o casal, ele teria dito para aquela mulher que virou homem: você quer se batizar? Você quer aceitar Jesus? Antes de aceitá-lo, você tem que se arrepender. Então, para se arrepender, tem que voltar a ser mulher. Tem que voltar a ser mulher. Tem que descasar do casamento que está com uma mulher. Voltar a ser mulher. E casar com um homem naturalmente, aí está arrependido, aí pode se batizar de outra maneira. Não tem batismo, mas ele não pode dizer isso. Sabe por que ele não pode dizer isso? Porque ele ama a mentira. A mentira traz lucro, traz recursos. Na frente da televisão, falar a verdade. Não, eles amam a mentira. Eles amam a mentira e não a verdade. Eles amam e cometem a mentira. Eu, Jesus, agora vejam bem com quem estão tratando. Eu, Jesus, a palavra verdadeira, a palavra feito carne, aquele pelo qual todo o universo se formou, tudo se fez. Você sabe que tem planeta que são só gases altamente explosivos, nocivos para a raça humana, para qualquer tipo de vida, que são mais de 50 vezes maior do que a Terra, você sabe? E que nós estamos num giro assim, num giro, e assim quase 2.000 km por hora, quase na velocidade do som, girando,
girando, quase chegando a 1G, a velocidade do som, girando, e girando assim, ó, e vários outros planetas no mesmo movimento, e a Terra, e a Lua ainda na volta da Terra, junto com a Terra, em volta do Sol, e tudo em movimento, em completa expansão. Meu Deus, irmão. Aleluia! Neste universo que ninguém tem domínio ou controle de nada. E o homem ainda se sente importante. Agora a palavra que disse, haja luz, que criou os luminares, que criou tudo isso, disse, eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Igreja aqui não é isso aí que você vê como igreja. Igreja aqui é tempos, eras. 7 eras foram dadas para o povo gentil. Tá? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, nas eras. Fora disso, não tem salvação. Ô irmão, isso aqui é Apocalipse, tá? Agora pode ter medo. Agora você pode ter medo. Agora eles têm razão de terem medo. Porque isso aqui os expõe. Isso aqui mostra quem é Jesus. E mostra onde o diabo está agindo neles. E mostra quem eles são. Que não tem nada com o Senhor da glória. Nada. E estão condenados. Ficarão de fora. Não entram naquela cidade. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que é a raiz e geração de Davi? Irmão, foi dito por Isaías, do incremento desse principado, haverá um reino que não terá fim. Esse é o seu reino. Ele está falando agora do reino dele. Do reino dele. Não entra lá. Não entra lá quem estiver aqui, ó. Quem estiver aqui, ó, definido nessa palavra que foi lida. Não entra lá, só entra os dele, os que o receberam. Está vendo? Aleluia. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Agora não é mais noiva. Agora não é mais noiva, agora é esposa, ela tem um relacionamento com ele. Palavra, ela se tornou Senhora Jesus Cristo. Ela se tornou palavra. Agora ela só está esperando a festa das núpcias, a festa das bodas, a lua de mel. Está vendo? Agora ela é a Senhora Jesus Cristo. O que acontece? A moça vai no cartório e a moça vai na igreja, depois ela vai para a festa, não é? Mas ela já é esposa. Está vendo? Ela já é a esposa. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem ouve o que? As palavras da profecia desse livro. E quem tem sede, venha, porque ele ainda está chamando. Jesus está chamando, dizendo, venha como está. Sai dela, povo meu. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu é quem pedia. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, meu Deus, irmão, meu Deus, está cheio de gente acrescentando. Eu conheço vários, estão tudo acrescentando, por isso que eu digo para você, por que eu prego só a palavra de Deus? Porque eu não sei que vou acrescentar nada. Sabe por quê? Tem pena. Tem condenação para quem acrescentar. Eu não vou acrescentar nada. Por isso que eu só falo essa palavra. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, a glória, o Todo-Poderoso, daquele cuja a vista ninguém se esconde, se oculta, como disse Davi, se eu for para as montanhas alturas, lá tu estás, se eu descer para o abismo, ali tu estás. Para onde eu irei? Da tua face, ó Deus. Pois é, ele fará vir sobre ele, esse é alguém que alterou, que acrescentou, ele fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Está vendo, irmão? Aleluia!
Eu não quero praga nenhuma sobre a minha vida. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, agora falamos de acrescentar, agora estamos falando de reduzir, diminuir. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então, isto é para eleito, isso aqui é para gente que tem salvação garantida, mas como eles alteraram a palavra da profecia desse livro, acrescentando ou diminuindo, Deus tira a sua parte naquela cidade, na sua herança. Está vendo? Então quem é essa gente? São os pecadores? São gente que estão no mundo? Não! São pregadores! São líderes! Eles ficarão de fora. Por isso Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, malditos! Não vos conheço! Não interessa se pegou no meu nome. Não interessa se ressuscitou no meu nome. Está vendo? Eles acrescentaram, eles reduziram, perderam a sua parte. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Você viu que tinha que encerrar com ele e iniciar com ele? No princípio criou Deus. Agora no final, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus poderoso, aleluia, seja com todos vós. Amém. Irmão Robson, passa aqui fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.